Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da DOTS para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.dots.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da DOTS e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. É necessário levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Otávio Araújo, diretor-presidente, e o senhor Gustavo Freitas, diretor financeiro e de relação com o investidor. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Otávio Araújo, que dará início à apresentação. Por favor, Otávio, pode prosseguir. Muito obrigado, bom dia e bem-vindos a todos ao nosso webcast de resultados do terceiro TRI de 2024 da DOTS. É um prazer tê-los aqui todos conosco. Como já falamos nos calls anteriores, a DOTS teve um ciclo de investimento significativo e hoje conta com uma plataforma pronta e completamente funcional. Nossos ativos incluem dados que coletamos quando o cliente transaciona conosco. Temos mais de 400 mil SKUs distintos na base da DOTS. A nossa marca e a nossa base, que hoje é de mais de 50 milhões de clientes, e a nossa rede de parceiros. Avançamos também fortemente na digitalização, com o nosso app agora com quase 7 milhões de downloads. Além de gerar resultado relevante já em cross-sell de serviços financeiros, com 373 milhões de reais originado nos últimos 12 meses, sendo que 56% da originação de empréstimo pessoal é relativo à base de clientes da própria DOTS. Isso nos trouxe um crescimento de 90% em média por ano no faturamento de Techfin, que agora responde por 36% do nosso faturamento total. Um crescimento muito grande quando a gente compara que em 2020, que foi o ano antes do IPO, esse mesmo percentual era de apenas 6%. Passando para o slide 3, aqui vamos falar um pouquinho da evolução contínua que a gente teve na plataforma e os resultados do terceiro trimestre e também dos 9 meses combinados desse ano de 2024. Isso tudo nos trouxe para um patamar de rentabilidade completamente diferente, e é isso que eu vou falar um pouquinho agora, e o Gustavo também vai falar um pouco mais à frente. A gente teve um crescimento significativo no negócio Techfin nesse período, quase 50% de crescimento quando comparado ao acumulado dos 9 meses de 2023. Foi através desse crescimento que atingimos aí 36% do faturamento, vindo da área de Techfin, puxado especialmente pelo nosso negócio de crédito. Ainda falando de faturamento, lançamos também a nova campanha promocional com o Banco do Brasil, Universo Orocar, que dá mais concretude ainda e cimenta ainda mais a nossa parceria de longo prazo com o banco, trazendo uma experiência totalmente nova para os clientes do cartão Orocar, com gamificação e focada no relacionamento dos clientes de longo prazo com o nosso parceiro. Além disso, tivemos também o lançamento do DotsPay, uma solução para o varejo pensada para trazer mais poder de compra para o cliente e aumentar a monetização da base do parceiro, gerando mais resultado e vendas para os varejistas. Esse produto envolve a digitalização do cliente no PDV e cross-sell com serviços financeiros.
Foi também em 2024 que fizemos o lançamento do DOTS Parcela, trazendo o Buy Now, Pay Later para os nossos parceiros de varejo físico, e ele está totalmente integrado nessa nova solução. E vamos dar mais detalhes ainda mais para frente, eu vou falar um pouco mais detalhes do lançamento do DOTS Pay. É importante também destacar que tivemos esses avanços na plataforma e crescimento de TechFin, ao mesmo tempo que fizemos também reduções relevantes nas nossas despesas. O SG&A nos 9 meses de 2024 foi 30% menor quando comparado ao mesmo período do ano passado, indicando mais uma vez que já passamos pelo ciclo de investimento mais forte pós-IPO e que a gente continua com foco muito grande na eficiência operacional e na rentabilidade olhando para frente. Por fim, como consequência de tudo isso que eu acabei de falar agora, a gente teve no terceiro trimestre de 2024 o break-even do lucro líquido, com o primeiro lucro nosso desde o nosso IPO. Foi através desse foco contínuo em rentabilidade, com melhorias trimestre a trimestre, que chegamos até aqui. Tivemos o primeiro break-even de EBITDA e já o resultado positivo de EBITDA no quarto TRI de 2023, e agora alcançamos mais esse marco bastante importante na nossa história. Para explicar um pouco mais em detalhes a evolução que nos trouxe até aqui no lado operacional, vamos dar agora um destaque nesse bloco a partir desse próximo slide. Então, indo para o slide 5, relembrando aqui primeiro os 3 grandes focos que temos hoje na DOTS. Primeiro, em TechFin, crescimento forte, previsível e constante, com rentabilidade para os nossos parceiros financeiros. Isso é muito importante também. Segundo, a consolidação do segmento de loyalty, onde cada vez mais vamos trazer soluções inovadoras para crescer a rede, engajar o nosso cliente final, gerar mais resultado para os nossos parceiros e realizar o cross-sell de serviços financeiros, gerando resultado para a DOTS também. E o terceiro pilar é o foco na eficiência operacional, que nesse trimestre se materializa aí ainda mais no break-even de lucro líquido que tivemos nesse trimestre. Então, agora vamos para o slide 6, começando com o TechFin, mostramos a evolução do nosso negócio de crédito. Terceiro TRI de 2024, atingimos aí quase 98 milhões de originação em crédito, um aumento de 25% quando comparado ao mesmo período do ano passado. E, mais uma vez, tivemos crescimento com grande rentabilidade para o nosso FIDIC parceiro. No terceiro trimestre de 2024, o FIDIC teve uma rentabilidade de 230% do CDI, mais ou menos. Indo para o slide 7, no faturamento, tivemos mais um trimestre forte, com mais de 20 milhões faturado. Lembrando que esse faturamento é 100% FII, né? 100% comissão. Esse é um aumento de 23% quando comparado ao mesmo período do ano passado e quase 50% ano contra ano nos 9 meses acumulados. No gráfico trimestre a trimestre que vocês podem ver na tela, podemos ver a clara evolução que a gente teve desde o primeiro trimestre de 2023 nesse nosso negócio. Lembrando que a aquisição da Nuverde aconteceu no terceiro TRI de 2022. Vamos para o slide 8, onde a gente vai falar agora da consolidação do negócio de loyalty. A gente tem aí bastante orgulho em compartilhar a nova campanha promocional, que a gente chama de projeto especial, né, com o Banco do Brasil. Após vários sucessos que a gente já teve no passado, temos a renovação dessa campanha, chamada Universo Orocá. É um programa totalmente repaginado, com gamificação, onde todos os clientes do cartão terão missões mensais personalizadas e vouchers e benefícios e recompensas resgatáveis em grandes parceiros aí do nosso ecossistema também. O intuito aqui é que cada vez mais o cliente Orocá use de todos os benefícios que o cartão oferece, construindo um relacionamento de mais longo prazo possível e fidelizando esse cliente.
Isso é uma campanha que a DOTS conhece, sabe fazer, tem experiência de fazer e sabe fazer isso muito bem. Slide 9. Ainda falando de loyalty, mas agora sobre a nossa rede de varejo físico, que é um dos grandes diferenciais competitivos que a DOTS tem. Aqui a gente também está muito orgulhoso, fizemos o lançamento recente no evento da Abras de 2024, da nova solução da DOTS para o parceiro varejista. A solução é o DOTS Pay, que traz mais poder de compra para o cliente final através de crédito, o nosso produto DOTS Parcela, pagamentos com pontos da coalizão DOTS e programas parceiros. Tudo diretamente no PDV, em uma jornada digital que mistura o aplicativo e a experiência já conhecida do cliente no PDV dos parceiros da DOTS. Outro benefício, e aqui agora na visão do nosso parceiro B2B, é a monetização da base de clientes. Acho que a gente está criando e dando mais um passo aqui na criação de um canal ainda mais eficiente e com investimento praticamente todo ele baseado no sucesso para adquirir, reativar e mobilizar os clientes desses parceiros dentro das suas lojas. Já temos resultados bastante promissores dessa nova solução, como, por exemplo, o aumento de 38% de clientes novos e reativados, uma digitalização 3 vezes maior e uma redução já significativa também no churn dos clientes dentro dos nossos parceiros varejistas. Ao longo do desenvolvimento dessa nova solução, nós vamos trazer aqui para todos cada vez mais KPIs de como está evoluindo essa nova solução dentro da nossa rede de parceiros do varejo físico. Vamos para o slide 10. Não podemos deixar aqui de falar do nosso aplicativo e das iniciativas de engajamento do consumidor dentro desse nosso canal bastante especial. Então, aqui a gente queria compartilhar os esforços que a gente está fazendo com relação a Black Friday. A gente tem uma campanha bem legal e bastante especial aí para os nossos clientes, com gamificação e sorteio de um prêmio de 1 milhão de DOTS, um plano de comunicação massiva e focada no digital. Vamos fazer cada vez mais pessoas, com isso a gente vai fazer cada vez mais gente e clientes conhecerem o nosso aplicativo. E através das recompensas que eles vão ter nessas missões que a gente vai fazer, eles ganham números da sorte e vão participar aí desse sorteio de 1 milhão de DOTS, né? Isso significa aumentar ainda mais a digitalização dos nossos clientes e demonstra uma evolução também do nosso aplicativo, que está cada vez mais flexível e robusto, permitindo a gente fazer ações desse tipo. Passar para o slide 11. Bem rapidamente aqui, a gente já passamos em alguns outros calls a nossa evolução e compromisso com a eficiência operacional. Como já falamos, a gente, após 3 anos de investimentos bastante relevantes em nossa plataforma, estamos em um patamar de despesa menor do que a gente tinha antes do IPO, mesmo quando consideramos a inflação do período. No gráfico, a gente mostra também como seria o nosso SG&A com o crescimento da inflação na barra amarela e na laranja os valores efetivos e os 9 meses de 2024 anualizados, só para dar uma referência também de 2024. A gente investiu quase 170 milhões ao longo desse período, e esses investimentos foi o que nos possibilitou a crescer o mix de faturamento advindo de Techfin de 6% para os 36% que eu já comentei antes. Isso tudo porque a gente investiu em todos esses itens aí que estão na parte direita abaixo do slide, que eu já comentei também que foram chave para que a gente pudesse ter essa plataforma hoje completamente operacional e pronta para escalar. Com relação próximo slide, o slide 12, vemos que a eficiência não se limitou só ao OPEX, às despesas, mas também ao CAPEX. Aqui também tivemos valores investidos bem relevantes na nossa plataforma, foram mais de 40 milhões incrementais no período.
Agora, com essa plataforma pronta, reduzimos nossos investimentos de forma importante, com CAPEX anualizado na casa aí dos 12 milhões de reais. Embora a gente não tenha mais o nível de CAPEX comparado com aquele que a gente teve antes do IPO, é importante lembrar que isso não vai voltar a acontecer, mesmo porque a plataforma está muito mais robusta e completa, o que traz também para a gente um retorno muito maior do que a gente tinha antes do IPO. No slide 13, como a gente pode ver aqui no gráfico do slide 13, a redução do CAPEX tem sido recorrente nos últimos trimestres, e agora estamos no momento em que a amortização e a depreciação permanece ainda em patamares bem relevantes, de cerca de 7 milhões por trimestre, enquanto o nosso CAPEX incremental, aquele que a gente adiciona, o intangível, está aí na ordem de 3 milhões por trimestre já, o que conversa com os 12 milhões de CAPEX que a gente tem mais ou menos por ano. Isso é função justamente dos investimentos relevantes que foram feitos no passado e que ainda tem reflexo no sentido da contabilização da depreciação agora, né? Naturalmente, conforme a gente for amortizando esses investimentos de outras safras mais antigas, a gente vai ver o impacto disso no nosso resultado cada vez menor, e aproximando o valor amortizado dos valores efetivamente capitalizados em cada trimestre. E, com certeza, isso vai ter um resultado na nossa rentabilidade olhando para frente. Agora eu vou passar a palavra para o Gustavo, nosso CFO, que vai comentar em mais detalhes a nossa performance financeira no período. Obrigado, Vai lá, Otávio. Gustavo. Obrigado. Os resultados financeiros vêm exatamente em linha com o que o Otávio falou, quer dizer, é fruto de um trabalho. A gente vai ver simplesmente o reflexo desse trabalho, que não é de um mês, de um trimestre, é um fruto de um trabalho de alguns trimestres que a gente vê. Então, na página 15, a gente já consegue ver a receita líquida, a gente sempre comparando o terceiro trimestre de 24 com o terceiro trimestre de 23, por exemplo, a receita líquida tem uma queda de 17%, mas quando a gente vai olhar o lucro bruto, aqui tem um reflexo claro de como foi a evolução. A gente teve 31,6 de lucro bruto no terceiro trimestre de 23, vindo para 32,6 no terceiro trimestre de 24, mas mais importante, uma margem bruta subindo de 50% no ano passado para 63%, puro reflexo do trabalho que tem sido feito, do que a gente tem feito em todo esse período de trazendo até que fim para poder fazer esse aumento. Mas não só na receita, se a gente olha o SG&A, também aparece muito mais claro isso, em que a gente consegue hoje ter nível de despesa muito mais baixo perante o mesmo nível de receita que a gente está próximo do que a gente tinha há um ano atrás. Então, no terceiro trimestre de 23, nós tivemos 37,6% de despesa, quase que uma queda de 30%, 29%, trazendo para 26,7% no terceiro trimestre de 24. Só como comentário, a gente começou a adotar o IFRS 16 a partir do segundo trimestre de 24, mas para efeito de comparação, a gente está excluindo ele para poder comparar com o mesmo critério. E, consequentemente, o reflexo no EBITDA. A gente teve no ano passado, no terceiro trimestre, um resultado de menos 5,9%, e agora, no terceiro trimestre de 24, já 6,3%. Veja que no segundo trimestre de 24, a gente já teve 5,5%, e no terceiro trimestre de 24, 6,3%. Temos sido bastante consistente, como eu falei, não por resultados localizados no trimestre, mas sim como o trabalho vem sendo feito já há 2 ou 3 anos para chegar nesse patamar. Se a gente olha o slide 16, no acumulado de 24, a gente teve um faturamento de 173,7 milhões, e dos quais 54,1 milhões reconhecidos no próprio trimestre, 116,3 serão reconhecidos nos próximos trimestres. Se a gente olha embaixo, hoje a gente tem uma receita diferida, como os nossos pontos vencem em 4 anos,
A gente tem uma receita diferida de 261,4 milhões que vão ser reconhecidas ao longo dos próximos 48 meses. É parte do nosso negócio de loyalty. Na página 17, a gente já vai para mostrar como está a evolução. A gente pega desde o primeiro trimestre de 23, são duas informações fundamentais que estão, como eu falei, em linha com o trabalho que vem sendo adotado. No primeiro trimestre de 23, a gente estava com 25,7% de lucro bruto e uma margem bruta de 16%. A gente atingiu agora, no terceiro trimestre de 24, 32,6% de lucro bruto e uma margem de 37%. Se olha uma evolução de terceiro trimestre de 24 com 23, uma evolução de 3% do que a gente teve de volume. Quando a gente olha no acumulado do ano, 23, 9 primeiros meses de 23 com os 9 primeiros meses de 24, esse crescimento é mais substantivo, para 7%, de 86,3% para 92,7%, e principalmente a margem bruta pula de 19% para 36%. Não, desculpa, a participação do Techfin pula de 19% para 36%, gerando a margem crescer de 47% para 54%. Isso é bastante consistente. Mas não fosse só o lucro bruto, na página seguinte a gente vê o SG&A. E aqui a gente vê impactos mais importantes. Dá para ver claramente uma estabilização por volta dos 26 milhões, a gente está no terceiro trimestre de 24 com 26,7, comparado contra o ano anterior, a gente teve uma melhora de quase 30%, 29%. Saímos de 37,6, que foi o menor contra os períodos anteriores, para 26,7 como hoje. A gestão da despesa e o foco na receita são prioridades contínuas para que a gente possa atingir esse resultado. Consequentemente, na 19, a gente vê isso muito claramente ao longo desses trimestres. Desde o primeiro trimestre de 23, que nós temos um EBITDA negativo de 15,9, até o terceiro trimestre de 24, que a gente atingiu 6,3, como eu mencionei anteriormente. É um crescimento de quase 12, um pouco mais de 12 milhões, terceiro trimestre de 24 para o terceiro trimestre de 23, numa velocidade muito forte, numa consistência, isso é muito importante, daqui que a gente já enxerga isso ao longo do trimestre. Aqui a gente consegue ver que não são sobressaltos, mas sim de forma consistente, a gente vai trazendo o resultado. Nos primeiros 9 meses desse ano, a gente atingiu 10,9, contra 31,6 negativo do ano anterior, mesmo período de 9 meses. Um crescimento de quase 43 milhões de reais nos mesmos períodos comparáveis em apenas um ano. Realmente um impacto importante. E como o Otávio adiantou, quer dizer, pela primeira vez desde o IPO, a gente atinge o lucro líquido positivo. E se a gente olha isso de uma forma histórica, dá para ver que não é uma coincidência, não é um ajuste, é uma evolução natural do que a gente vem. A gente saiu de quarto trimestre de 22 de menos 30 milhões, para já batemos no quarto trimestre de 23, menos 7, no terceiro trimestre de 23, menos 18, e se a gente olha trimestre contra trimestre, terceiro trimestre de 23 com menos 18,7 para o que a gente tem agora, é um crescimento de quase 19 milhões em um ano no lucro líquido da empresa. Então, assim, são de fato indicadores importantes, são de fato indicadores relevantes. Repito, não é resultado de um trabalho de um trimestre, é resultado do trabalho de vários trimestres. E isso demonstrado de consistência e dedicação com foco no que a gente está buscando. E aí eu volto para o Otávio, que ele vai ressaltar exatamente esse fechamento da nossa apresentação de hoje. Muito obrigado. Valeu, Guga, obrigado. É exatamente como o Gustavo falou e como a gente falou ao longo da nossa apresentação, a gente vem aí apresentando esses resultados positivos ao longo dos últimos trimestres e alcançando um novo patamar de rentabilidade, justamente por conta da nossa obsessão, eu diria, por esses 3 focos que a gente já vem falando desde o começo do ano. Tá? E basicamente, só para a gente ter isso sempre em mente, esses focos são crescer o negócio de Techfin de forma forte, previsível, constante e com
rentabilidade para os nossos parceiros financeiros, a gente continuar a consolidação do loyalty, crescendo a nossa rede de parceiros com esse novo produto que a gente acabou de anunciar aqui hoje, que é o DotsPay, crescendo o engajamento do cliente da nossa rede de varejo no nosso canal digital e fazendo o cross-sell dos nossos produtos financeiros, que é o nosso produto Dots Parcela. E o terceiro pilar, que é fazer tudo isso de forma eficiente, com margens robustas e atenção constante aos investimentos e às despesas, e aí o compromisso de gerar cada vez mais resultado para os nossos acionistas olhando para frente. É com uma clareza muito grande de onde deve ser esse nosso foco, que eu posso dizer que a gente não tem dúvida de que a gente vai continuar demonstrando resultados resilientes, com crescimento e com rentabilidade olhando para frente. Obrigado a todos aí por participar aqui conosco. Vamos abrir para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Você também poderá fazer sua pergunta via o canal Q&A. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nós temos uma pergunta aqui do chat que eu vou ler. O SG&A teve reduções relevantes recentes. A expectativa de vocês é continuar nesse patamar? Vou dar uma primeira resposta aqui, Gustavo, aí qualquer coisa você complementa, por favor. Como a gente falou ao longo da apresentação, a gente realmente passou pela parte mais importante do ciclo de investimento que a gente precisava fazer. Isso tem muito a ver com o SG&A, porque acaba que o investimento na Dots basicamente é relacionado a pessoas e a tecnologia. E grande parte, né, do que a gente faz em pessoas e tecnologia acaba sendo despesa e alocada no nosso SG&A. Então, em termos de ciclo de investimento, o que a gente pode dizer é que realmente a gente passou pela fase mais relevante, que foi muito importante para nos gabaritar, eu diria aí, ou para nos permitir a gente ter a infraestrutura para que a gente possa escalar daqui para frente. Por outro lado, como eu falei, tanto no começo da apresentação como no final, um dos pilares nossos de foco é fazer tudo que a gente precisa fazer de evoluções, mas garantindo eficiência operacional e geração de resultado olhando para frente. Então, a gente vai continuar, sim, olhando sempre para oportunidades de eficiência, mas também com uma clareza de que a parte grande de mudança de patamar já aconteceu e ficou no passado, no momento que a gente passou pelos investimentos que a gente precisava fazer. Um ponto aí, Gustavo. Não, acho que completou tudo. O nome do jogo nessa seara aí é disciplina. A gente tem essa disciplina, a gente é constante, não existe estado de saturação, mas assim, é contínuo esse trabalho de busca de eficiência operacional. Você já respondeu perfeitamente, já está. Perfeito. Obrigado, Gustavo. A gente tem uma outra pergunta aqui também, que tem um pouco a ver com esse mesmo tema, que vocês obtiveram lucro líquido nesse trimestre, depois de diversos trimestres de prejuízo líquido. Podemos contar com mais trimestres negativos ou agora a expectativa é de crescimento mais constante? Essa eu vou Passa para mim? Vou passar para o Gustavo aí para falar desse assunto. Não posso dar guidance, essa é uma regra geral, mas assim, está muito claro na nossa apresentação como um todo que a gente está atingindo um novo patamar de rentabilidade, de controle de despesas. Então, não esperem resultados diferentes do que vem sendo mostrado. A gente dá para mostrar que a rentabilidade que a gente tem com o crescimento Techfin, a consolidação do lote, com as oportunidades que a gente explora continuamente no cross-sell, isso reflete-se
certamente no lucro líquido, no resultado que a gente tem. A apresentação como um todo suporta essa minha resposta de uma forma muito fácil. Obrigado, Gustavo. E até simplesmente só adicionando aí, final do ano passado, começo desse ano, a gente falava muito sobre ponto de inflexão. A gente viu isso nos resultados operacionais, né, no EBITDA, acontecerem primeiro no final do ano passado, e depois de forma mais consistente já no segundo trimestre desse ano e agora também no terceiro trimestre, com EBITDA com crescimento bastante expressivo. O que eu acho que a gente pode falar agora é de que a gente já está num patamar pós ponto de inflexão, né? E acho que esse talvez seja o momento onde a gente está em termos de resultado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Otávio Araújo para que faça as considerações finais da companhia. Eu gostaria de agradecer, primeiro dizer que a gente está muito feliz com alguns marcos que a gente apresentou hoje nessa apresentação. O primeiro foi esse grande marco, que é realmente ter um primeiro lucro líquido desde o nosso IPO, é consistente com o que a gente planejou lá atrás, e faz muito sentido com aquilo que a gente já tinha de entendimento do ciclo de investimento e do que a gente precisava fazer para que a DOTS, a partir de agora, veja resultados ainda mais resilientes e com crescimento olhando para frente. Alguns anúncios bem importantes, esse produto novo para a nossa rede de varejo físico, que é o DOTS Pay, também nos dá um orgulho muito grande. São 3, 4 anos de investimento para que a gente pudesse ter um produto onde misturasse pagamento em DOTS, pagamento em programas parceiros, serviços financeiros e todo o nosso programa de fidelidade dentro do varejo, que é algo que a DOTS foi inovadora e foi vanguarda quando começou a fazer. Então, isso nos dá muito orgulho também de ter feito. E eu queria agradecer a todos que participaram aqui dessa nossa apresentação. E eu queria agradecer muito o time da DOTS, porque sem esse time, nada desses anúncios que eu e o Gustavo fizemos aqui hoje seria possível. Tá? Então, eu gostaria de agradecer e até o nosso próximo call de resultados. Um abraço e bom dia para todos. A videoconferência da DOTS está encerrada. Agradecemos a participação de todos e